E quando elas encontram uma pessoa com a qual elas queiram se relacionar, elas acabam depositando muitas expectativas sobre essa pessoa. Uma amiga fez o seguinte questionamento: eu não entendo por que eu enjoo tanto das pessoas com as quais eu me relaciono. Muitas pessoas acabam se robotizando, acabam se enrijecendo mentalmente no que se refere a relacionamento. Partindo disso, vocês já devem perceber que eu sou adepto do que eu chamo de construtivismo relacional. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. Antes de entrar no tema do vídeo de hoje, eu queria agradecer às várias pessoas que responderam a enquete que eu fiz no Instagram e me deram várias ideias para os vídeos que eu pretendo postar às quintas-feiras. E o tema mais votado que inspirou o vídeo de hoje foi relacionamentos afetivos. Muitas pessoas me perguntaram por que se relacionar afetivamente com alguém é tão difícil. E aí eu resolvi produzir um vídeo comentando sobre 10 dicas que eu reputo úteis para que as pessoas construam relações afetivas mais saudáveis. Mas antes de comentar sobre essas 10 dicas, eu vou responder de forma superficial, de forma limitada, um grande questionamento. Por que as relações afetivas são tão difíceis? Por que tantas pessoas se separam, rompem as relações e o pior, depois de romper as relações, ficam com tanta raiva umas das outras? Os fatores são inúmeros, mas eu destaco 2 que eu considero os mais importantes. O primeiro deles é a cultura do amor romântico. Existe uma ideia socialmente compartilhada, construída historicamente há vários séculos, segundo a qual um dos grandes objetivos da nossa vida é encontrar um grande amor que nos proporcionará a felicidade. O problema dessa cultura, que está cada vez mais se dissolvendo, mas apesar de estar se dissolvendo, ainda está no nosso psiquismo, de forma inconsciente, o problema dela é que as pessoas acabam dispensando, investindo muita energia nessa busca interminável. E quando elas encontram uma pessoa com a qual elas queiram se relacionar, elas acabam depositando muitas expectativas sobre essa pessoa. Quando as expectativas são frustradas, e geralmente elas são frustradas, os conflitos vêm. E além disso, todo esse investimento, toda essa expectativa faz que as pessoas concentrem muita energia somente naquela relação, muitas vezes abandonando as outras relações afetivas importantes com os amigos e com a família, o que faz com que a relação se torne mais pesada. Porque se deposita no outro, inclusive, a responsabilidade de fazer a outra feliz. Além desse fator, eu considero importante também, uma causa importante, o padrão de relacionamento afetivo que foi construído socialmente. Existe um modelo que também foi construído há muito tempo, segundo o qual as pessoas namoram, noivam, casam e têm filhos, morando numa mesma casa, dormindo sempre na mesma cama. O fato é que muitas vezes esse pacote é composto por alguns elementos que podem não se adequar à singularidade das pessoas. E elas acabam comprando esse pacote, acabam absorvendo esse pacote e reproduzindo ele nas suas vidas,
sem refletir se todos os elementos que o compõem são bons para si. O fato é que quando as pessoas percebem, ainda que inconscientemente, que o modelo de relação não está bom, elas geralmente imputam a responsabilidade ao outro. Elas não param para refletir se é a forma de se relacionar que precisa ser mudada. Mas por estarem enquadradas nesse padrão social, muitas pessoas acabam se robotizando, acabam se enrijecendo mentalmente no que se refere a relacionamento. A própria relação acaba se mecanizando e a pessoa não busca abrir sua mente para tentar perceber que talvez realizando alguns ajustamentos criativos, ela poderá construir uma forma de relação mais saudável, mais adequada ao que ela é e ao que o outro é. Partindo disso, vocês já devem perceber que eu sou adepto do que eu chamo de construtivismo relacional. O que é isso? Eu entendo que as relações afetivas serão muito mais saudáveis, muito mais prósperas, existencialmente falando, se as pessoas, ao invés de comprarem, de absorverem esse pacote construído socialmente de forma irrefletida, se elas buscarem pensar será que todos esses elementos são bons para mim? E além de refletir, se elas buscarem dialogar com o outro e construir junto com o outro uma forma de relação que seja boa para ambas as pessoas. Se elas fizerem isso, eu entendo que muitos dos conflitos, muitos dos rompimentos, muitas das separações seriam evitadas. E dito isso, nós vamos às 10 dicas de como construir relações afetivas mais saudáveis. A primeira dica que eu considero importante é desenvolver a flexibilidade mental. Existem muitas pessoas que não reconhecem, mas que têm a mente muito fechada, muito rígida em relação a relacionamentos afetivos. Elas se enquadram a um tipo de relação e muitas entendem que aquele tipo de relação, aquele padrão é bom para elas. O problema não é esse. O problema é quando elas não aceitam, quando elas consideram anormais as outras formas de relações que as outras pessoas constroem. Desenvolver a flexibilidade mental importa em reconhecer que cada ser humano é único, é singular, que cada pessoa tem o direito de viver à sua maneira e que as pessoas têm o direito de construir a relação, a forma de relação que seja mais adequada ao que elas são. Desenvolver essa flexibilidade mental é importante porque se as pessoas ao menos aceitarem as formas diferentes de relacionamento, elas terão condição de dialogar, de trocar experiências com pessoas diferentes. E essa troca de experiências proporcionará a aquisição de mais elementos, de mais soluções, de mais alternativas que podem servir para resolver os seus problemas afetivos. Segunda dica que eu considero importante é conhecer bem a pessoa com a qual a gente se envolve antes de tomar passos importantes, como morar junto ou ter um filho. Muitas pessoas acabam se envolvendo, dando passos importantes pelo que eu chamo de impulsividade da paixão ou impulsividade da química. E muitas acabam se enganando. Então eu costumo dizer, e além disso, várias relações seriam muito saudáveis, continuariam sendo muito saudáveis, se as pessoas simplesmente conhecendo os limites do outro, elas resolvessem construir uma forma de relação que fosse de acordo com o que o outro é. Mas para isso,
a gente precisa, antes de impor o modelo de relação ao outro, conhecer bem o outro. Porque conhecendo bem o outro, a gente pode construir junto com ele uma forma de relação que pode durar, que pode ser mais saudável. A terceira dica é dialogar sobre questões financeiras e patrimoniais. Se as pessoas resolverem morar junto, por exemplo, é imprescindível que elas conversem sobre como vai funcionar a dinâmica financeira, a dinâmica patrimonial do casal. Porque é muito comum que as pessoas não conversem sobre isso e que elas tenham comportamentos financeiros, econômicos totalmente diferentes. Uma pode gostar mais de gastar e outra pode gostar mais de economizar. E para pessoas que têm comportamentos financeiros tão diferentes, talvez o regime da comunhão de bens não seja o mais adequado e as pessoas precisem conversar sobre um modelo, sobre uma forma que seja mais adequado a essa diferença no trato das finanças. O fato é que elas geralmente não fazem isso. E o que eu percebo na minha experiência como defensor público e como psicólogo é que muitos conflitos são criados por força de incompatibilidades financeiras que não são dialogadas. A quarta dica que eu considero importante é dividir as tarefas domésticas. É muito comum que uma das pessoas da relação se sinta sobrecarregada pelas tarefas domésticas, sobretudo quando as pessoas têm filhos. Então é importante que elas construam uma divisão justa das tarefas do lar. E dialogando sobre essas questões, elas poderão inclusive construir formas criativas de minimizar o trabalho doméstico. A quinta dica que eu considero importante é dar ao outro o tempo e o espaço necessários para o recolhimento. Esse é um ponto importantíssimo que poucas pessoas refletem sobre ele. Todo ser humano tem a necessidade de alternar entre o contato com as outras pessoas e o recolhimento e o retraimento em si mesmo. Ou seja, todos temos a necessidade de, ora, estarmos com as outras pessoas e, ora, estarmos sozinhos. Então é importante, quando as pessoas resolvem morar juntas, que elas procurem construir momentos e espaços para que cada qual tenha o direito de permanecer alguns momentos consigo mesmo. E segundo a linha do construtivismo relacional, cada relação, cada casal vai construir a sua maneira. Eu já conheci pessoas que dormiam em quartos separados e dormiam juntas só quando tinham vontade de dormir juntas. Já conheci pessoas que resolveram morar em casas separadas, inclusive em apartamentos diferentes no mesmo prédio. Já conheci pessoas que só pelo fato de terem um escritório onde elas possam se refugiar, isso já é o suficiente para atender essa necessidade humana. A gente precisa entender que quando a pessoa diz que quer estar sozinha, isso não quer dizer que ela não goste mais do outro. Isso só quer dizer que ela precisa atender uma necessidade que é dela, que é íntima dela. E que se não for atendida, ela provavelmente ficará frustrada, ficará irritada, muitas vezes sem saber o motivo, e acabará descontando essa irritação, reagindo a essa frustração com agressividade em relação a outra pessoa. A sexta dica que eu considero importante é dar ao outro a liberdade de viver as outras relações importantes,
com amigos e com parentes, muitas vezes sozinho. Um dos desdobramentos da cultura do amor romântico, da cultura da alma gêmea, é a crença de que o grande amor irá satisfazer totalmente as necessidades afetivas da pessoa. Mas isso é uma crença ilusória e, além de ser ilusória, é uma crença que carrega de um peso desnecessário os relacionamentos. Na medida em que nós buscamos atender às nossas necessidades afetivas com um rol maior de pessoas, com nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, nós ficaremos afetivamente mais satisfeitos, mais bem-humorados e também mais enriquecidos existencialmente, intimamente. Porque entrando em contato com pessoas diferentes, trocando ideias com pessoas diferentes, nós nos tornamos, inclusive, mais interessantes, mais criativos. Então eu vejo que muitos casais não se dão o direito de que o outro tenha momentos, tenha encontros sozinho com seus amigos, com seus familiares. E aí cada qual vai construir a sua maneira. Eu conheço casais que se relacionam muito bem, em que eles decidiram que um dia da semana cada um vai ter o tempo, a oportunidade de encontrar os seus amigos sozinho. A sétima dica que eu considero importante é buscar se autoconhecer frequentemente. O fato é que as pessoas em geral não investem muito no autoconhecimento. Investir no autoconhecimento é algo tão fora do comum, algo com o qual nós não estamos acostumados, que muitas vezes as pessoas só começam a investir no autoconhecimento quando buscam um psicólogo, quando buscam um profissional. O fato é que investindo cada vez mais no autoconhecimento, nós adquirimos cada vez mais o conhecimento do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Quando estivermos irritados, quando estivermos tristes, quando estivermos acometidos por algum mal-estar, se nós nos autoconhecermos melhor, nós teremos mais condições de identificar a causa daquele mal-estar, ao invés de simplesmente depositar a responsabilidade sobre a outra pessoa, descontar nela aquele mal-estar. A oitava dica que eu considero importante para travar relações afetivas mais saudáveis é investir sempre na autoevolução. Certa vez eu estava numa mesa com amigos e uma amiga fez o seguinte questionamento: eu não entendo por que eu enjoo tanto das pessoas com as quais eu me relaciono. Após muito refletir e estudar sobre o tema, eu cheguei à conclusão de que muito do fastio das relações, muito do ato de enjoar do outro, está relacionado à estagnação a que as pessoas se submetem. Isso porque, se os seres humanos são sempre movidos pela novidade, pelo diferente, nós precisamos nos renovar interiormente para que nos tornemos mais criativos e mais interessantes. Quando a pessoa escolhe deixar de estudar, deixar de aprender coisas novas, deixar de desenvolver novas habilidades, ela vai se tornando monótona. Ela não tem novos assuntos, não tem novas ideias, as trocas ficam muito mais empobrecidas. E aí é comum, é compreensível que as pessoas acabem enjoando da outra. Então eu preciso contar para vocês, eu não vou dizer que isso é uma verdade, mas interpretem da forma como quiserem. Se você tomou a decisão de não se enriquecer interiormente, só se preocupa com a sua aparência, você corre o sério risco de se tornar uma pessoa desinteressante,
das outras pessoas, ou melhor, da pessoa com a qual você se relaciona, enjoar de você com o tempo. Então a dica que eu dou, uma das mais importantes é: invista na sua evolução, no seu crescimento, na sua melhora constante. Porque melhorando constantemente, evoluindo constantemente, acima de tudo, você se tornará uma pessoa melhor para si mesma e aprenderá a viver melhor com as outras pessoas, com as situações da vida. A nona dica que eu considero muito importante é dialogar sempre com o seu parceiro, com a sua parceira, sobre qualquer assunto. O fato é que, em razão da cultura da alma gêmea, se criou um modelo de comportamento segundo o qual as pessoas só querem mostrar o que tem de bom, as características que elas aceitam em si. O fato é que nós somos compostos por vários elementos, por elementos positivos e elementos negativos. Somos compostos por luz e por sombra. E quando nós não resolvemos contar para o outro, dialogar com o outro sobre tudo que nós somos, várias características da nossa personalidade se tornam ocultas para o outro. O outro não nos conhece por completo, por inteiro. E aí eu arrisco dizer, só conhecendo um aspecto limitado da sua personalidade, será que a outra pessoa realmente te ama por inteiro? O fato é que, por não dialogarem sobre questões profundas, as pessoas acabam se distanciando, a relação fica limitada, por vezes até superficial. Mas se as pessoas tiverem a coragem para expor o que tem dentro de si e para aceitar também o que o outro tem a colocar sobre si, sem julgamentos negativos e sem punições, a relação se aprofunda cada vez mais. Além de serem parceiros que vivem sob o mesmo teto, as pessoas passam a ser melhores amigos uma da outra. E aí a relação acaba se enriquecendo muito mais, se tornando muito mais frutífera, muito mais exitosa. E para terminar, a 10ª e última dica que eu dou é desenvolver a flexibilidade e a criatividade. Eu comecei pela flexibilidade mental e termino pela flexibilidade nas ações. É importante que as pessoas percebam que muitas vezes não é necessário romper com a relação. Se as pessoas tiverem a mente um pouquinho aberta, flexibilidade, criatividade, elas poderão salvar as relações através de ajustamentos criativos. Exemplo: suponhamos um casal que resolve morar junto, que se casa e mora junto. E após um período morando junto, eles chegam à conclusão de que eles não gostam de morar junto, de que eles preferem morar em casas separadas. Ao invés de simplesmente romper com a relação, elas podem conversar entre si e tentar construir uma outra forma que atenda às suas necessidades, que mantenha a afetividade de forma saudável. E as soluções podem ser várias: dormir em quartos, ter quartos separados, cada um morar em uma casa, em um apartamento, enfim. Cada qual vai construir a forma de relação que for mais adequada às suas necessidades, à sua essência, aos seus desejos. Então é isso. Eu espero que tenha sido útil. Espero que esse vídeo tenha servido para despertar reflexão sobre vários atributos, vários comportamentos que nós precisamos desenvolver para construir relações afetivas mais saudáveis. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.